chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. O que aconteceu com Lázaro? Sabe, é interessante a gente pensar junto aqui com a Bíblia aberta, que a Maria e a Marta, elas eram conhecidas, eram personagens da Bíblia conhecidos. Um dia Jesus na casa de Marta, de Maria, na casa delas ali e tal, aí Jesus estava ensinando, a Maria ouvindo, a Marta preocupada com os afazeres e resolvendo as questões da casa, do dia a dia. E ela chega a falar: estou fazendo sozinha, fala para minha irmã me ajudar. E Jesus fala: Marta, Marta, uma coisa é importante, sua irmã escolheu a coisa certa. Agora é hora de aprender a palavra. Tem hora que nós temos que fazer a nossa lição de casa, mas nós não podemos deixar de lado a palavra, não podemos perder a oportunidade de aprender, de ouvir a palavra. Tem gente que faz muito, faz, a pessoa está sempre fazendo, sempre ocupada, sempre não tem horário, não tem tempo, não tem para nada. Eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, e não tem tempo para Deus. Então Jesus, através de Marta e de Maria, ele nos ensina. As questões, elas têm que ser resolvidas, todas elas, mas há necessidade de nós pararmos para ouvir Deus falar conosco. Igual você está fazendo. Você parou tudo e veio para o templo. A pessoa está lá em casa acompanhando, parou tudo e está acompanhando a mensagem. Pronto. Está ouvindo o que Deus tem para falar. Então, a Marta, a Maria, elas eram faladas, conhecidas. A própria Maria é aquela que, numa ocasião, pegou o perfume que ela tinha, que era perfume caro, pegou aquele perfume, derrubou todo em Jesus, ungiu os pés de Jesus, aí depois ela enxugou os pés de Jesus com o cabelo. Com outras palavras, essa mulher, essa Maria, ela chegou diante de Jesus e disse: olha, o que eu tenho eu coloco à disposição do Senhor. E para mim não é humilhação nenhuma enxugar os pés do Senhor com o meu cabelo. Para mim é uma honra. É uma honra. Então essa mulher, a Maria, ela ensina para nós. Ela ensina. Agora, o texto mostra para nós o quê? O Lázaro. Mas aonde que nós vemos o Lázaro antes? A Bíblia vai trazer o Lázaro aí, no capítulo 11. Nós vamos ler sobre o Lázaro aí no capítulo 11. Antes do Lázaro ficar doente, nós temos a Maria ungindo Jesus, os pés de Jesus, enxugando com o cabelo. Nós temos a Marta e a Maria numa conversa ali, produzindo ensinamento. Mas agora nós temos o Lázaro entrando na história. E é interessante que o Lázaro, ele entra na história no momento em que ele está passando por uma dificuldade. A Bíblia diz: o Lázaro ficou doente. O Lázaro ficou doente. E às vezes, acontece assim conosco. Às vezes nós somos coadjuvantes. Protagonista é aquele que faz o papel principal no filme, na novela, né? Esse é o protagonista. Então a pessoa lá tal, mas o coadjuvante é aquele que está ali. Às vezes
Você já deve de ter visto em filme, em novela, em seriado, o coadjuvante. O protagonista está lá fazendo a cena principal. E o coadjuvante está conversando com o outro aqui. E nem está conversando nada, só está fazendo de conta que está conversando. E tomando uma aguinha, um refrigerante. Coadjuvante, não passa de coadjuvante. Ninguém ouve a voz dele ou dela, não fala nada, não entra na história. Às vezes nós somos assim. O Lázaro, nós vemos nesse momento, ele saindo da condição de coadjuvante e entrando para a condição de protagonista na história. O Lázaro era alguém que estava ali, irmão, nós não sabemos nada do Lázaro. Nós viemos saber que o Lázaro ficou doente, mas antes de falar que o Lázaro ficou doente, foi falado da Marta, foi falado da Maria. E às vezes é assim na nossa vida. Fala do nosso irmão, fala da nossa irmã, fala do nosso pai, fala da nossa mãe, fala do marido, fala da esposa, fala do filho, fala da filha, do avô, da avó, fala do cachorro, do gato, da calopsita, fala lá do Duque, fala do Duque, fala de tudo, mas não fala de nós. Às vezes é assim. E quando que nós entramos em cena? Quando nós estamos com algum problema, quando nós estamos com alguma dificuldade, aí nós entramos em cena. Aí é que nós começamos a aparecer na história. E sabe, irmão, às vezes a pessoa ela até chega a ficar chateada com isso. Tem gente que fica triste. E a mensagem de hoje ela é uma mensagem que é para entrar aqui um pouquinho mais no fundo, aqui, ó, para pegar na alma da pessoa e falar para a pessoa assim: ei, calma, que a história só está começando, a história não acabou ainda não. Que às vezes nós ficamos... Quem já ficou triste aqui porque não foi lembrado em algum momento da vida? Deixa eu ver, só levanta a mão quem já ficou triste. Não quem ficou com raiva, nervoso e quebrou tudo e jogou até o chinelo na pessoa. Quem já ficou triste? Deixa eu ver. Quem já ficou muito triste, levanta as duas mãos. Às vezes é assim, irmão. Eu já passei por isso, você vê que a maioria já passou por isso. Às vezes nós, às vezes nós começamos a permitir que seja gerado dentro de nós um sentimento que não é bom. Olha, ninguém está me vendo, ninguém está se lembrando de mim, nem o pastor lembrou de mim, nem o irmão, nem a irmã. Olha, o diácono não lembrou de mim. Ó, meu vizinho não lembrou de mim, meu marido, minha esposa, meu filho, ninguém lembra. Às vezes nós parece que nós estamos meio que esquecidos. A Bíblia diz assim, ó: aconteceu que o Lázaro ficou doente. Quer dizer, isso ensina para nós que às vezes acontece algum problema na vida das pessoas. Quem já passou por algum problema? Deixa eu ver. Quem está enfrentando um problema nos dias de hoje? Deixa eu ver. Pronto. O Lázaro ficou doente, mas o outro está desempregado. O outro está precisando de cliente. O outro está com problema no casamento. O outro está com problema com os filhos. O outro está com problema com os pais. O outro está com problema espiritual. Já o outro está com problema sentimental. Quer dizer, os problemas eles vão aparecendo, eles vão acontecendo. E às vezes, quando nós menos esperamos, os problemas eles aparecem e exatamente por causa do problema que é jogada uma luz em cima da nossa vida. Talvez se não tivesse problema, nós nem seríamos lembrados. Mas só por causa do problema, aí parece que nós começamos a ser lembrados, começamos a ser vistos, começamos a ser falado, começamos a cair nas rodas de conversa. Veja, se você é uma daquelas pessoas que já passou por isso, ou que passa por isso, e que de repente até acaba se sentindo triste por causa disso. Verso 2 diz assim, ó: Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e enxugara os pés com os cabelos. Já falamos disso.
O verso de número 3, ele é um verso que vai trazer para a gente uma reflexão um pouco mais aprofundada. Porque ele diz assim, ó: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele aqui que está escrito ali? Vamos lá? 1, 2, 3, Senhor. Só vi falar da Marta e da Maria até agora. Mas quando foi falar do Lázaro, falou que ele estava doente. E o recado para Jesus, qual foi? Aquele a quem? Não é porque o Lázaro não era protagonista, não é porque o Lázaro não estava em evidência, não é porque o Lázaro não estava nas capas dos jornais, não é porque o Lázaro não estava no trend topping das hashtags todas levantadas do Lázaro. Não é porque o Lázaro não era aquela pessoa que tinha o maior número de likes no Instagram, o maior número de seguidores no canal. Não é porque o Lázaro não havia sido falado até então que Jesus não o amava. E isso serve para que eu e você, nós possamos entender. Não é porque as pessoas não nos veem, as pessoas não falam de nós, as pessoas não nos enxergam, as pessoas se esquecem de nós. Isso tudo não é uma condicional para Deus não nos amar. Você veio para cá na noite de hoje para ouvir Deus dizer a você: eu amo você, e não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa a circunstância, o meu amor por você continua existindo cada dia mais. Aleluia! Graças a Deus, irmão. É o amor de Deus. É aí que eu acho interessante, eu acho joia olhar o exemplo do Lázaro, a história do Lázaro, porque fala das irmãs dele, mas quando vai falar de Lázaro, fala aquele a quem Jesus ama, aquele a quem ama. Sabe, e se tem uma coisa que eu preciso e que você precisa, que todos nós precisamos, é ouvir que Jesus nos ama. Às vezes a pessoa fica tão preocupada em querer ouvir o elogio de um, de outro, e ela não dá o valor nenhum, ela não dá a menor moral para Jesus. Ela não está preocupada de ouvir Jesus dizendo: eu te amo, eu cuido de você, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te livro, eu te faço vencer, eu te restauro, eu te transformo, eu te limpo, eu te coloco em pé, eu te preparo para as batalhas. Sabe, irmão, se tem uma coisa que nós precisamos valorizar mais, é o amor de Deus sobre a nossa vida, amém? Sim ou não? Fale para quem está pertinho de você e diga assim: olha, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer a você: eu te amo. Aleluia! E não importa, irmão, se você é o maior de todos os pecadores, não importa se você é aquela pessoa problemática, não importa se você é uma pessoa que já até disseram, esse ou essa não tem jeito, Deus te ama da mesma forma. Aleluia! E graças a Deus por isso. O Lázaro estava doente, mas quem é que não fica doente? Quem é que não tem um problema? Quem é que não tem uma dificuldade? Quem é que não passa por uma situação difícil? Quem é que não tem, Rose, uma questão para administrar no dia a dia? Quem é, Pedrinho, que não tem alguma questão para resolver? Qualquer um de nós temos. Agora,
Quando nós não conseguimos entender que Deus nos ama, quando nós não conseguimos acreditar que Deus nos ama, quando nós não conseguimos aceitar o amor de Deus para a nossa vida, nós vamos tentando resolver as coisas do nosso jeito. Agora, quando nós entendemos, quando nós aceitamos o amor de Deus, quando nós recebemos o cuidado, o carinho de Deus, aí a coisa muda. Porque aí, você lembra, né? Os irmãos que já namoraram, que já estão casados, estão namorando até hoje, tal, mas já passaram por aquela fase aonde quando começou a gostar de alguém, ficou apaixonado de uma maneira tal, que daí até sabia fazer alguma coisa, mas não fazia só para o bem fazer, ou para a amada fazer. Você lembra disso? Quem já viveu por isso daí? Já passou por essa fase de viver um amor tão grande, e quando ia fazer uma coisa simples, queria deixar que a pessoa fizesse só para se sentir amado, aleluia, só para se sentir abraçado. Sabe, Lázaro adoeceu. A mensagem foi: mandaram chamar Jesus. E sabe o que Jesus falou? Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Essa doença não acabará em morte. Esse problema, essa dificuldade, essa questão, essa luta, essa prova, essa dor, não é para te matar. Não é para acabar com você, não é para colocar você na lona, não é para te humilhar, não é para te envergonhar, é para que seja manifesto na sua vida a glória de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, outro dia mesmo falava do Lázaro. Se Lázaro estava doente, se Jesus tivesse chegado até ele, enquanto ele ainda estava doente, curava o doente, boa, era uma repercussão. Mas o Lázaro morreu, a ressurreição do Lázaro teve uma outra repercussão. Sabe, nós precisamos entender que independente da situação, independente da forma como as questões do nosso dia a dia, elas se apresentem a nós, Deus está trabalhando para que a glória dele seja manifesta na nossa vida. Então, nós vamos encaminhar o final da nossa conversa. E eu quero te incentivar, em primeiro lugar, a ser uma pessoa que valoriza a presença de Deus. A Marta e a Maria valorizavam a presença de Deus. Quando precisou de Jesus, elas foram buscar Jesus, e Jesus estava pronto para atender a necessidade daquela família. Valorize a presença de Deus, irmão. Valorize, irmã. Segundo lugar, não se preocupe com o protagonismo. Não se preocupe com os holofotes. Não se preocupe se de repente você é aquela pessoa que às vezes tem que esperar todo mundo se servir para depois chegar e servir, chegar a sua vez. Não se preocupe com isso. No tempo certo, Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar. Terceiro, para finalizarmos a nossa conversa, a dificuldade, o problema, a questão, ela vai trazer sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, a glória de Deus. O nome de Deus será glorificado na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, fazer a oração, finalizar a nossa conversa da noite de hoje. Agora eu quero orar com você. Eu quero orar para que, em primeiro lugar, nós possamos sentir, receber o amor de Deus. O Espírito de Deus me diz que aqui dentro há pessoas que não conseguem sentir o amor de Deus. Pessoas que já foram machucadas, marcadas pela vida. Pessoas que já foram humilhadas, envergonhadas e não conseguem acreditar em mais ninguém, nem em Deus. Essa mensagem é para você que tem se sentido assim, para que você possa saber que Deus te ama e Deus está sondando o seu coração. E Ele sabe tudo o que você está passando.
Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está cuidando de você. Essa mensagem é para que você possa se sentir amado, para que você possa se sentir amada. E essa mensagem é para que aconteça um milagre na sua vida. Eu não li a história toda, vou deixar de lição de casa, Evangelho de João, capítulo 11. Você vai ler o capítulo 11 e você vai ver que o Lázaro chegou a morrer, chegou a ser enterrado, ele chegou a cheirar mal, 4 dias dentro da sepultura, mas Jesus foi até o local e Jesus chamou Lázaro para fora e o Lázaro ressuscitou. Ou seja, não importa a situação, não importa a dificuldade, quando Deus opera, não há impossíveis que possam frear o agir de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar? Leve o seu pensamento a Deus agora. Senhor amado, Deus poderoso, eu oro por esse irmão, eu oro por essa irmã, eu oro por essa pessoa, Deus, que precisava ouvir essa voz, a voz do Senhor dizendo que ama esse irmão, que ama essa irmã, que mesmo eles estando, ó Deus, de repente como coadjuvantes na história, mesmo eles estando, ó Pai, abandonados, esquecidos até mesmo, o Senhor os ama e tem um propósito, e tem um projeto na vida deles. E a glória do Senhor será manifesta nessa casa. A glória do Senhor será manifesta nessa família. Eu oro a Deus para que meu irmão e minha irmã seja agora abraçado pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. E que o milagre aconteça, em nome de Jesus. E você que recebe a palavra, a oração, diga amém, Jesus.